Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia e nessa aula estaremos falando sobre os membros superiores. Então, dentro da divisão do esqueleto como axial e apendicular, nós teremos os membros superiores e inferiores fazendo parte desse esqueleto apendicular, tá? Então, são as estruturas anexas ao esqueleto axial. Vão ser fixados os membros superiores e inferiores ao esqueleto axial através da cintura escapular e cintura pélvica ou cíngulo superior e inferior. Então, nós temos aqui uma visão da clavícula, dando início à nossa visualização dos ossos por esse cíngulo superior, por essa cintura escapular. Então, nós temos a clavícula, tá? Tendo uma extremidade acromial, a extremidade voltada para a região da escápula, tá? E teremos a extremidade external voltada para o osso externo, tá? Então, é como se fosse a vista lateral e a vista medial, tá? Aqui, uma segunda vista, nós temos a visualização da clavícula como se fosse uma visão posterior da mesma, tá? Aí aqui nós temos o sulco do músculo subclávio, linha do trapezoide, impressão do ligamento costoclavicular. Então, nós vamos ter os acidentes anatômicos desse osso, tá? Apenas alguns deles e sua representatividade na própria estrutura do osso, tá? Aí aqui nós temos uma visão da escápula, também o outro osso que vai fazer essa junção do lado direito e do lado esquerdo, formando a cintura ou cíngulo superior. Então, nós temos o acrômio, aonde vamos ter a articulação com a clavícula, o processo coracoide, um ângulo superior e uma incisura da escápula, a fossa subescapular, o ângulo inferior e o ângulo lateral e a cavidade glenoide, que vai ser o processo de articulação com o húmero, formando a articulação do ombro. Aí temos uma vista posterior, em que nós temos a visualização da espinha da escápula e do acrômio com bastante definição, e o processo coracoide e a cavidade glenoide. E a espinha da escápula e a fossa supraespinhal e a infraespinhal. Temos aqui uma vista lateral, em que temos a cavidade glenoide virada de frente para a gente, o processo coracoide e o acrômio, e nós conseguimos ter a visualização do Y escapular, que é uma das visualizações da rotina de incidências da escápula. Esse é o perfil da escápula ou Y escapular. É essa visualização que o médico tem na realização da incidência. Aqui nós temos um húmero, né? Então, a gente está vindo de cima para baixo, vamos dizer assim, né? Do eixo para extremidade. Então, nós temos o colo anatômico do húmero, que também é chamado de colo cirúrgico do húmero. É a região de transição do osso mais sólido para o osso mais poroso. É uma região que tem alta suscetibilidade a fraturas, tá? Temos o tubérculo maior e o tubérculo menor, um de cada lado. Temos
o colo cirúrgico, temos a tuberosidade deltoide, que é onde região de fixação do nervo, do tendão, músculo, a fossa radial, a fossa coronoide, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Então, se esse é o medial e esse é o lateral, essa visão é posterior, tá? Capítulo, essa estrutura, e a tróclea. Aí aqui nós temos uma outra visão do húmero, em que aqui a gente já tem o medial voltado para fora e o lateral voltado para dentro. Então a gente virou o osso para ter uma outra visualização. Temos a cabeça, o colo anatômico e o colo cirúrgico, o tubérculo maior, o sulco do nervo radial e o epicôndilo. Temos aqui também o sulco do nervo ulnar e a tróclea. E a fossa do olecrânio, que vai ser a região onde o olecrânio ou olécrano vai literalmente encaixar, fazendo a dobradura da articulação do cotovelo. Aqui nós temos o rádio, a cabeça do rádio, o colo e a tuberosidade do rádio, processo estiloide. Numa visualização em que a gente gira o osso em outra projeção, a gente tem a incisura ulnar, então a região onde a ulna se conecta ao rádio, e o processo estiloide, tá? Aqui a ulna, a gente tem o olécrano, a região que vai girar dentro daquela estrutura côncava que a gente chamou de fossa do olecrânio, para poder fazer a dobradura do cotovelo, a incisura troclear e o processo coronoide, a incisura radial, que é onde o rádio vai ter conexão através de sua estrutura. Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Essa estrutura, que a gente chama de cabeça do rádio, vai ficar dentro dessa incisura radial, tá? Cabeça da ulna e o processo estiloide. Então, o processo estiloide está na ulna, processo estiloide de rádio e a incisura ulnar. Então, eu tenho um processo estiloide no rádio e outro processo estiloide na ulna. Então, eu tenho um processo estiloide lateral e um medial, porque eu tenho um em cada, tá? Aí aqui nós temos uma outra visualização em outra projeção, em que o olecrânio fica bem de frente, o olécrano fica bem de frente, e vemos o processo estiloide. Então, a gente repara que a ulna é um osso mais gordinho, né, mais bojudo, e o rádio é um osso um pouco mais esbelto, mais fininho. Aí aqui a gente já passa para o carpo, onde a gente tem uma visualização distal de rádio e ulna. Então a gente consegue ver, ó, os processos estiloides, e a gente consegue ver que apenas rádio faz a articulação, a ulna se articula com o rádio, mas não se articula com nenhum dos ossos do punho. Então a gente tem a fileira proximal e a fileira distal. A fileira proximal vai ser composta por escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, e a distal, capitato, amato, trapézio e trapezoide. E a gente tem a visualização aqui da parte proximal dos metacarpos, que a gente vai falar ali na frente. Aí aqui a gente tem uma visualização da mão como um todo. Então, a gente tem nas pontinhas as falanges distais, em intermédio as falanges médias. Logo após, nós temos as falanges proximais.
No local onde a gente chama de palma das mãos, a gente tem os metacarpos e logo após os ossos do carpo: trapézio, trapezoide, capitato e amato, piciforme, piramidal, semilunar e escafoide. Aí aqui a gente tem novamente essa visualização, tá? Em uma outra projeção, e aqui a gente tem a definição separado, né? E da mesma forma que a gente identifica todos os outros ossos: cabeça, base, corpo, da mesma forma, tá? Aí, ó, verifique aqui, ó, por exemplo, esses 4 quilodátilos têm falanges proximal, média e distal. Esse aqui, que é o polegar, tem apenas falange distal e proximal, não tem falange média. Então, o polegar ou o primeiro dedo tem apenas 2 falanges, distal e proximal, não tem falange média. Todos os outros 4 têm falange média, tá? Aí aqui a gente tem, ó, do 1 ao 5º, a contagem começa a polegar. Então, do 1 até o 5º, o 5º é o que a gente chama do dedinho, que é o 5º dedo, ou 5º pododátilo. Desculpa, quilodátilo, pododátilo é no pé. Olha eu misturando. Tá vendo, gente? Até eu misturo. Aí aqui na mão, uma outra visão, tá? De uma outra forma, e mesmo virando de uma outra projeção, continua a mesma numeração de identificação dos quilodátilos, ou dedos. Então, nós terminamos aqui os membros superiores. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.